sou Ronald Sclave e essa é a unidade 2 da disciplina de Ciências Sociais. Vamos assistir a um vídeo que introduz essa unidade. Na unidade 2, discutiremos as consequências da globalização e o impacto das novas tecnologias no mundo do trabalho. Abordaremos a importância da participação política e o papel do cidadão e do Estado nas relações de poder. Por fim, veremos os problemas decorrentes da urbanização, como a questão ambiental e a violência. E também os movimentos sociais que surgem em resposta a essas questões. Muito bem, como vocês viram no vídeo explicativo, nessa unidade 2 da disciplina de Ciências Sociais, nós vamos estudar o mundo a partir de outras perspectivas, as relações sociais a partir de outras perspectivas, que ocorreram sobretudo no final do século XX, sinônimos de palavras como internacionalização, mundialização, universalização, ocidentalização, globalização, é o nosso grande tema dessa unidade 2. Como estudar o mundo, como estudar as relações sociais a partir desse fenômeno. Então vamos começar entendendo o que foi a globalização e quais as suas consequências. Para isso temos que dar uma resinha aqui na história e chegar lá na Segunda Guerra Mundial, que teve como vencedores os aliados, não é? Americanos, ingleses, russos, franceses. O próprio Brasil acabou se associando a essa frente aliada e somos, de certo modo, campeões também, vencedores da vencedores da Segunda Guerra Mundial. E após a Segunda Guerra Mundial, o mundo também se dividiu em termos de influência geopolítica e econômica, se dividiu em dois grandes blocos que estavam juntos nessa frente aliada. De um lado, o bloco socialista, o bloco liderado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética, e de outro lado, o mundo capitalista liderado pelos Estados Unidos, bloco ao qual também o Brasil pertence. E a partir daí nasce um outro fenômeno que vocês já estudaram no ensino médio. Estamos falando da chamada Guerra Fria, cada lado tentando mostrar, a partir do poderio bélico, e já poderio bélico nuclear, com capacidade de destruir o mundo, que os seus valores, os seus princípios, né, o capitalismo com a história do progresso, da produção, do desenvolvimento, o socialismo com a história da divisão da riqueza, aquilo que estudamos na unidade 1, falando sobre Marx, sobre Engels e tudo mais, cada bloco tentando mostrar que os seus valores deveriam ser adotados pelo mundo e tentando a supremacia geopolítica nesse processo que a gente chamou de Guerra Fria. No final do século XX, ao final do século, né, a Segunda Guerra que inaugura essa divisão em meados do século XX, já no final, ou seja, em cerca aí de 40 e poucos, 50 anos, esses conflitos entre os dois líderes, União Soviética e Estados Unidos, acabaram chegando num momento de esgotamento, né? E nesse momento de esgotamento, nós vimos fenômenos como o fim da União Soviética como ela era, as repúblicas acabaram se desvencilhando da Federação Soviética, a queda do Muro de Berlim, a reunificação da Alemanha, que era a Alemanha Oriental, a Alemanha Ocidental, Oriental comunista, Ocidental capitalista, as duas Alemanhas voltaram a se unir e tudo mais, e diante disso, em 1989, em Washington, na capital dos Estados Unidos, presidentes de bancos centrais, ministros, financistas do bloco ocidental se reuniram passando a fechar aquilo que passou a se chamar Consenso de Washington, ou seja, estabeleceram ali algumas regras de como o mundo caminharia daquele momento em diante. Qual era o consenso de Washington, então? Diminuir a regulação e o controle da economia, ou seja, os governos tinham que ter uma mão menos pesada sobre a economia,
constituiu um regime de livre mercado, portanto, com ideais capitalistas, reduzir o tamanho do Estado e aumentar as oportunidades para o comércio internacional. Estava pronto o cenário para a chamada globalização. E a globalização globalizaria também um pensamento socioeconômico que passou a se chamar neoliberalismo. Tinha os seus grandes representantes, o presidente Ronald Reagan, meu xará, e a dama de ferro da Grã-Bretanha, do Reino Unido, a senhora Margaret Thatcher. Então, esse movimento de globalização globalizou também a ideia do neoliberalismo, né? A globalização põe fim no conflito dos Estados Unidos e União Soviética, no sentido que foi a Guerra Fria. Quem viveu no tempo da Guerra Fria, como eu, acordava todo dia achando que o mundo poderia acabar com alguém apertando um botão, e passa a disseminar o neoliberalismo como modelo a ser incorporado por todos os países. Para compreender a globalização, a gente precisa adicionar a operação a essa ideia, ao surgimento um pouquinho mais para frente dessas novas tecnologias que nos colocam nesse momento em contato, né? A gente está falando de internet, a gente está falando dos computadores, da diminuição do tamanho das coisas, enfim, todas as tecnologias eletrônicas que chegaram para difundir esses conceitos todos de forma rápida, decisiva e tudo mais. Vamos entender a globalização em 4 dimensões. Primeiro, como é que ficou a questão comercial? A gente está falando do aumento do comércio entre blocos de países inteiros. Esse fenômeno pode trazer consigo o acerramento, o desemprego e o enfraquecimento de regiões produtoras de artigos específicos. Ou seja, se um bloco de país passa a comprar só do outro bloco determinado artigo, um outro país que também produzia em menor escala aquele mesmo artigo vai sofrer. E isso gera desemprego entre os trabalhadores que trabalham nesse segmento. Na sua dimensão produtiva, vários pontos geográficos, em diferentes pontos geográficos, a distribuição para o consumo segundo estratégias geopolíticas, ou seja, o consumo de alimentos e a distribuição de bens de consumo e mesmo de serviços passou a estabelecer estratégias geopolíticas, ou seja, tal país mandava mais e, portanto, passou a distribuir os seus produtos porque mandava mais, às vezes até em detrimento a um país que produzia mais. A dimensão financeira, essa é uma dimensão muito importante, né? A gente teve um processo de integração dos mercados financeiros locais, tais como os mercados de empréstimos, financiamentos, aos mercados internacionais. Grandes bancos, gigantes, operando no país, no mundo inteiro, passaram a dar as cartas dentro do mercado financeiro. E a dimensão tecnológica, claro, falando de internet, de telefonia celular, de tudo aquilo que vocês conhecem melhor do que esse professor. Então, essas 4 dimensões são as dimensões que aceleraram isso que a gente chama de globalização. E quais foram os modelos contemporâneos de explicação sociológica, ou seja, como os pesquisadores sociais, aqueles que tentam entender as relações humanas, passaram a estudar o mundo depois desse fenômeno da globalização. Um mundo de desencontros, conflitos, tensões, rupturas, descontinuidades, um mundo complexo, difícil, muito mais difícil do que o mundo do Comte, do que o mundo do Durkheim, do que o mundo do Karl Marx, do Max Weber, daqueles pensadores que estudamos durante a unidade 1. Né? Vejam o conceito de espaço, por exemplo. O que é espaço? Agora a gente fala de cyberespaço, agora a gente fala de todo tipo. Como é que a gente mede o espaço? A gente fala de multiverso como se isso fosse. Isso é um conceito muito complexo, muito elaborado, né? O espaço passou a ser um conceito. Olha uma outra coisa que mudou: a memória. A memória, antes, memória era aquilo que você lembrava, agora a memória é aquilo que está nas suas redes sociais. Aquilo não sai, aquilo fica lá e você volta às suas memórias a partir do que a tua conta na rede social AOB resolveu te lembrar naquele dia. Então, são conceitos que mudaram totalmente. Olha, o que aconteceu, por exemplo, com as Torres Gêmeas, os ataques terroristas às Torres Gêmeas em 2001, por exemplo, você pode não estar lá naquele momento, mas aquilo volta à sua memória em cada ataque terrorista ou cada ataque dos Estados Unidos de forma reativa ao ataque das Torres Gêmeas, né? Isso é lembrado e relembrado a todo momento pela sua dimensão histórica. Movimentos nacionalistas como o Estado Islâmico na Síria, parte do fundamentalismo cristão que juntou essas teses de supremacia branca, parece que vão retomar coisas que já estavam enterradas e tal. Ou seja, a globalização gerou novas camadas de sentidos, antigos conceitos de identidade, nação, ideologia,
Tudo isso foi modificado. As pesquisas passaram a utilizar de maneira mais intensa métodos comparativos. Vamos falar mais sobre isso. As antigas categorias de passado e presente precisam ser reavaliadas. A gente não sabe muito bem como é que fica a temporalidade. Não existem instruções teóricas ainda para entender tudo isso, e o nosso olhar incorpora experiências e sensações de maneira desterritorializada. A gente não sabe muito bem você e alguém no Japão podem estar acessando um mesmo site, compartilhando uma mesma experiência. As pesquisas passaram a requerer orientação multidisciplinar. Não dá para olhar com um olho só um fenômeno social. É preciso olhar com vários olhos, não é? E aí começam a surgir teorias de globalização. Primeiro, a noção de um sistema mundo, um grande sistema dominando tudo. Crises que iam do centro para a periferia dos países centrais para os países periféricos. As teorias de internacionalização do capital, que ele não pertence mais, a riqueza não pertence mais a um país, pertence a pessoas, a grupos. A interdependência das nações, por exemplo, nós somos o maior produtor de minério de ferro do mundo. Quando a China, que é o maior consumidor, para de comprar, a gente entra em crise aqui no Brasil. Isso é interdependência econômica entre as nações. O mito da aldeia global, que o mundo seria uma grande aldeia e que a gente se comportaria como uma comunidade global, falaremos mais sobre isso, né? Durante a pandemia, por exemplo, nós percebemos que continentes inteiros ficaram sem vacinas, enquanto outros continentes se vacinaram de forma muito acelerada. É esse o cenário, portanto, que se coloca na globalização para os estudos sociológicos. Vamos, então, a essa primeira interatividade da unidade 2. A globalização é um fenômeno que surgiu como resultado da soma de dois fatores concomitantes e complementares. Quais seriam? A. O fim da Guerra Fria e a disseminação do neoliberalismo como modelo. B. O fim do neoliberalismo e a disseminação da Guerra Fria como modelo. O fim da União Soviética e a disseminação do socialismo como modelo. Letra D. O fim da União Soviética e a disseminação do comunismo como modelo. E letra E. O fim do feudalismo e a disseminação do liberalismo como modelo. Voltamos daqui a pouco com a resposta para essa interatividade.